Olá, meu nome é Fabiane e eu vou apresentar para você sobre a Síndrome da Morte Súbita Infantil no Brasil nos anos de 2007 a 2017. A Síndrome da Morte Súbita ela é definida como a morte repentina e abrupta durante o sono, sem explicação, após investigação e necrópsia do corpo. Acomete crianças até 1 ano de idade, mais comum entre o segundo e o quarto mês de nascimento e considerada a oitava causa de mortalidade infantil. Apresenta alta incidência na Inglaterra e nos Estados Unidos, com 0,45 e 0,55 óbitos por 1.000 nascidos vivos. No Brasil, apresentou em 2015 0,09 óbitos por 1.000 nascidos vivos. O objetivo foi avaliar a ocorrência de óbitos infantis até 1 ano de idade em decorrência da Síndrome da Morte Súbita no Brasil nos anos de 2007 e 2017. Para isso, foi realizado o levantamento das notificações no banco de dados do DataSUS no período de 2007 a 2017. Como resultados de discussão, aqui neste primeiro gráfico a gente pode observar que o Brasil obteve um total de 1.748 óbitos, sendo que a região sudeste apresentou maior representatividade nesse valor, com 606 óbitos, provavelmente devido à sua maior densidade populacional, seguida aí pela região nordeste, que apresentou 487 óbitos, e provavelmente está relacionado com fatores socioeconômicos que estão envolvidos dentro da fisiopatologia da doença. Em relação a essa fisiopatologia, o modelo de triplo risco ele foi proposto pela primeira vez por Filiani e Kinney, e ele é o mais aceito dentro desta patologia, e envolve fatores de vulnerabilidade do lactente, que ser filhos de mães fumantes ou nascimento prematuro, fatores de estresse exógenos, como a posição do bebê dormir e a presença excessiva de objetos, que pode favorecer o superaquecimento ou sufocamento da criança, e está no período crítico de desenvolvimento, que é principalmente aí inferior ao 6º mês de idade. Esse segundo gráfico mostra para a gente o comportamento dessas notificações no decorrer do período. A gente observa que, apesar de haver uma pequena variação, esses dados apresentaram-se estáveis, e as regiões também se comportaram de maneira semelhante com o comportamento do país inteiro. Sobre essa estabilidade dos dados, essa indica uma necessidade de assistência à saúde, principalmente no que tange à assistência primária, que envolve medidas socioeducativas, uma vez que o SUS já classificou essa patologia como um abalo prevenível. Essa necessidade ela é reforçada ainda pelo estudo de França, que mostra que no ano de 1990 a síndrome da morte súbita estava em 43º lugar no ranking das principais causas de mortalidade infantil, e em 2015 apareceu em 19º lugar. Ainda, a síndrome da morte súbita ela é de difícil determinação causal e diagnosticada somente após necrópsia, o que pode influenciar nos números de notificações de casos e, de certa forma, provocar um nível de limitação no estudo neste levantamento. Como conclusão, então, há a necessidade de elaboração de medidas socioeducativas, divulgação dos fatores de riscos para a síndrome da morte súbita, e ainda esses dados eles fornecem indícios para a elaboração de medidas para a melhoria da mortalidade infantil, da melhoria dos casos de síndrome da morte súbita, e ainda fornece indícios também para a mensuração da saúde materno-infantil. As referências bibliográficas que nós utilizamos. Obrigada.